Então, vamos lá, pessoal, mais um módulo. Agora, um módulo dedicado à entomologia forense. Então, para quem não me conhece, meu nome é Joyce Queiroz, sou bióloga e perita criminal. Então, se você já estudou, já viu a introdução à entomologia, então a gente gravou um módulo anteriormente para dar uma visão geral a respeito do que é entomologia e quais são as áreas que existem, as divisões da entomologia e as características gerais dos insetos. E agora a gente se dedica especificamente ao estudo da entomologia forense. Então, vamos lá. O que é entomologia forense? É a ciência que aplica o estudo da taxonomia, da biologia e da biogeografia dos insetos a procedimentos legais. Então, vamos lá. O que é taxonomia? Identificação e classificação. Biologia é o estudo do desenvolvimento. E a biogeografia, né, o estudo, a análise da distribuição dos insetos relacionados a procedimentos legais, ou seja, relacionados a crimes, certo? Então, vamos lá. O primeiro relato de utilização da entomologia forense está no Manual de Medicina Legal chinês, data de 1235, e está relatado que houve a solução do homicídio de um lavrador através da análise da arma do crime. Então, o imperador chinês acusava alguém, né, um dos lavradores, de ter assassinado o outro. Então, ele pediu para que todos os lavradores daquele grupo trouxessem suas enxadas, né, seus instrumentos de trabalho, expusessem, e, apesar de aparentemente limpas, uma delas atraiu moscas. Então, ele inferiu que ela pudesse estar suja de sangue, né, apesar de não ter manchas visíveis, e, por isso, esse lavrador, né, a solução do homicídio do lavrador, que teria sido assassinado por um outro lavrador. Então, analisando a arma do crime, ainda suja com sangue da vítima, né, que foi identificada graças à presença de moscas. Então, esse é o primeiro relato de utilização da entomologia forense, certo? Então, pessoal, rapidinho relembrando aqui a classificação, quem viu o módulo anterior de entomologia já viu esse slide, mas para quem está vendo só entomologia forense, presta muita atenção nisso aqui. Os insetos, eles são uma classe. Então, relembrando, né, reficofage, lembra lá do ensino médio? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, os insetos, eles estão dentro do reino animal, do filo Artrópoda, então a classe insecta, e dentro da classe insecta, agora a gente entra na parte importante, que são as ordens. Então, ó, reino, filo, classe, ordem. Então, família, gênero e espécie, a gente vai citar só alguns exemplos, mas até ordem você tem que saber, tá bom? Então, quais são as principais ordens dentro da classe insecta? Díptera, das moscas e mosquitos, coleóptera, dos besouros, himenóptera, abelhas, vespas e formigas, odonata, das libélulas, ortóptera, dos gafanhotos, lepidóptera, das borboletas e hemíptera, percevejos e afídeos. Presta atenção nisso aqui, gente. Díptera e coleóptera você tem que saber, tá bom? Porque a gente vai falar incessantemente sobre essas ordens. Então, díptera, moscas e mosquitos, coleóptera, dos besouros. Presta atenção nisso. Às vezes pode cair uma questãozinha na sua prova falando que o filo insecta. Não, insecta é o quê? Classe, certo? A classe dos dípteros, não. Díptero é ordem. Então, presta muita atenção nisso aqui. Essa parte de classificação ela é muito importante para você. E quais são as duas ordens mais utilizadas como identificadores forenses? Díptera e coleóptera. Certo? São ordens hiperdiversas, ou seja, muita variação de forma, tamanhos, hábitos, porque existe quase 1 milhão de espécies de insetos catalogadas. Então, os pesquisadores estimam que existe de 5 a 10 milhões de espécies de insetos, quase 1 milhão de espécies já catalogadas. Então, existe muita variação de forma, tamanhos, hábitos alimentares, certo? Dentro da classe insecta. Então, vamos lá, especificamente com relação à ordem díptera. Presta atenção. Então, pessoal, esse material ele traz bastante informação, então os slides estão bem carregados com texto. Peço que vocês leiam, né? Vocês vão ter mais tempo, vocês vão revisar essa aula, vocês vão ler o material direitinho, vocês vão fazer mais questões do que a gente tem condição de fazer aqui. E eu vou para os pontos principais com vocês. Então, ó,
a ordem Diptera se distingue dos demais insetos alados por possuírem somente um par de asas, certo? Correspondente ao par anterior. Nossa, será que pode cair uma questão assim? Falando que corresponde ao par posterior? Pode. Então, cuidado com isso. Falou em mosca e mosquito, eles têm um par de asas, certo? Começa a observar aí as moscas e mosquitos perto de você, que vai ficar fácil lembrar. Correspondente ao par da frente, ao par anterior, por quê? Porque o par posterior ele se transformou em estruturas de equilíbrio, que são chamadas de halteres ou balancins. Então, cuidado. Falou em mosca e mosquito, o que diferencia dos demais insetos alados? Só tem um par de asas, que é o par anterior. O par posterior está adaptado para halteres ou balancins, que são órgãos de equilíbrio. Então, ó, outra coisa importantíssima. Gente, ó, apareceu a estrelinha amarela. Atenção, isso aqui são pontos-chave. A ordem Diptera apresenta metamorfose completa, ou seja, eles são holometábolos, certo? Então, tem ovo, tem larva e tem pupa, metamorfose completa, certo? Então, ó, moscas e mosquitos, certo? São os dípteros, metamorfose completa. Um par de asas, está vendo aqui? Somente um par de asas, correspondente ao par anterior. Beleza? Cadê o par posterior que eu falei para você? Então, ó, tá vendo? Aqui, olha direitinho aí na sua tela, ó. O par posterior está adaptado, né? Então, reduziu o tamanho e agora a gente chama de halter ou balancim, que são órgãos de equilíbrio. Beleza? Essa ordem pode ser dividida em duas subordens. Nossa, Joyce, será que chega nesse nível de detalhe na minha prova? Se você vai fazer prova específica para biólogo, pode cair. Então, cuidado com isso. Pode cair também, eu sou agrônomo, estou fazendo para engenharia. Pode. Na verdade, existem várias áreas dentro da entomologia, então várias formações podem se dedicar ao estudo dos insetos com finalidades diferentes. Então, pode cair uma questão mais específica. Por isso que eu trouxe, né, com esse nível de detalhamento para vocês. Então, a ordem dos dípteros pode ser dividida em duas subordens, que são Nematócera, que possui antenas com mais de 6 segmentos livremente articulados. Aí coloquei exemplos aqui para vocês. E Brachycera. Brachycera possui antenas com 3 a 5 segmentos. Então, ó, Nematócera, mais de 6 segmentos nas antenas. Não são patas, são antenas. Cuidado, pode cair dessa forma. E Brachycera, 3 a 5 segmentos nas antenas, sendo que o último segmento ele pode ser anelado ou portar uma aresta. Então, pode haver uma adaptação especial no último segmento, na ponta da antena, né? Destaca-se a infraordem Muscomorphia. Nossa, infraordem, tem que saber isso? Aqui você tem que saber. Por quê? Porque as famílias conhecidas como dípteros superiores ou muscoides, que são Mucídia, Califorídea e Sarcofagídea, são muito importantes na entomologia forense, principalmente Califorídea e Sarcofagídea. E eu tenho que saber diferenciar um do outro? Tem. Então, Califorídea, ó, terminou em dae, idae, na verdade, você vai pensar em família. Eu já vou te dar essa dica. Se cair lá alguma palavrinha, né? Geralmente, se tiver escrito da forma correta, vai estar destacado do texto. Então, itálico, negrito ou sublinhado. Normalmente, itálico. E terminar em ide é família. Tá bom? Então, lembra. Reino, filo, classe, ordem, família. Então, já estou falando de um nível mais específico do que a ordem. Então, ó. A gente está lá na ordem díptera, né? Mas agora a gente já está dentro de uma das famílias da ordem díptera. Então, quero que você saiba duas famílias, Califorídea e Sarcofagídea. Califorídea, brilho metálico é a característica, certo? Eu vou te mostrar duas espécies. Então, Califorídea, você vai lembrar de brilho metálico. Sarcofagídea, você vai lembrar de 3 listras pretas. Também são chamadas de moscas de pijama, né? Ou então você vai lembrar daquela marca esportiva que também tem 3 listras pretas. Tá? Então, Califorídea, brilho metálico, Sarcofagídea, 3 listras pretas. Será, Joyce? Pode cair uma foto, uma figura, um desenho e colocar o nome da família? Pode. Então, essas aqui você tem que saber.
Então, califorídea. Aí eu vou te falar de duas espécies. Vou te falar da Crisomia albíceps e da Crisomia megacéfala. Essas duas espécies são muito importantes dentro da família Califorídea. Crisomia albíceps, você está vendo o brilho metálico esverdeado. E Crisomia megacéfala, o brilho metálico azulado. Então, é assim que a gente vai diferenciar as duas. A Crisomia albíceps é a espécie mais frequente em carcaças em decomposição. E essas larvas, elas são predadoras. Então, é muito comum só encontrar larvas dessa espécie. Por quê? Porque as demais larvas de outros insetos que, porventura, puderem estar se alimentando daquela carcaça, elas são alimento dessas aqui. Então, a Crisomia albíceps, importantíssimo isso. Já que é a espécie mais frequente em carcaças em decomposição, esse nome pode cair na sua prova, tá bom? Então, Crisomia albíceps é uma espécie da família Califorídea, certo? Da ordem Diptera. Presta atenção nisso. Então, encerramos a ordem Diptera, agora vamos falar da ordem Coleóptera, que é a ordem dos besouros. Então, são caracterizados principalmente, presta atenção, pelo par de asas anterior endurecido. Então, em Diptera, a gente falou que presença de um par de asas, né, que é o par anterior, e o par posterior adaptado para órgãos de equilíbrio. Aqui nos besouros, o que caracteriza? As asas, elas são endurecidas, conhecidas como élitros. Então, falou em élitro, são as asas endurecidas da ordem Coleóptera, dos besouros. Também tem metamorfose completa, certo? Também são holometábolos. Os besouros são necrófagos tardios, por quê? Em geral, eles preferem tecido seco. Então, presta atenção, geralmente os primeiros insetos a chegarem, né, numa carcaça que está iniciando o processo de decomposição são moscas e mosquitos. Então, a primeira a chegar, Diptera, a segunda a chegar, Coleóptera. Por quê? Porque eles preferem tecidos secos, tecidos que já desidrataram, tá? Em geral, preferem tecido seco e são mais comuns em que época, portanto? Na época seca, certo? Exemplos mais conhecidos, joaninhas, tá? Joaninha é besouro, besouro eu penso que assim, associo a um inseto mais robusto. Não, joaninha não tem asa endurecida, não tem élitro, então é coleóptero, é besouro. Então, joaninha, rola bosta, que é esse aqui, né? E existe a subfamília dos escarabeídeos que chegam no início da putrefação. Mas você acabou de falar que, em geral, eles são necrófagos tardios, eles chegam depois. Mas existem exceções. Então, tem a subfamília, né, dos escarabeídeos que chegam no início da putrefação. Então, cuidado. Se cair um item assim na sua prova, pode-se afirmar que a ordem Coleóptera é formada exclusivamente por necrófagos tardios. Está certo? Não. Não está certo, então cuidado com isso. Mais frequente em carcaças ou cadáveres pertencentes às famílias. Então, nossa, Joyce, será que eu tenho que saber família, nome de família dentro da ordem? Então, como eu falei, se você é biólogo, é agrônomo e está fazendo uma prova para a sua área específica, pode cair. Se não, é mais difícil, né? Então, coloquei, mas vou dar mais ênfase aos pontos principais aqui para a gente. Com relação aos exames periciais em locais de morte violenta, gente, isso aqui é super importante. O que a entomologia forense pode esclarecer? O estudo dos insetos presentes em locais de crime pode esclarecer a identidade da vítima, a causa da morte, o lugar onde a morte ocorreu e uma das informações mais importantes é a cronotanatognose. Então, do grego, cronos, tempo, e thanatos, morte, certo? Então, cronotanatognose. Gnosis, conhecimento, né? Então, o estudo do tempo da morte, do tempo transcorrido desde a morte. Beleza? Então, quais são as subdivisões da entomologia forense? Já entendi que tipo de informação que a entomologia forense pode me trazer. Mas, em que tipo de crime a entomologia forense pode ser utilizada? Então, existe a entomologia forense de produtos armazenados, que envolve litígios de ataque de pragas a produtos armazenados, por exemplo. Então, grande importância econômica. Imagina um armazém
que está abrigando grãos de feijão que o produtor resolveu guardar para vender quando tivesse mais caro. Então, ele guardou a safra dele inteira e essa safra foi atacada por uma praga. O que ele precisa saber? Ele pagou o aluguel do armazém, por exemplo. Ele precisa saber, será que aquela praga ela veio com o feijão que ele armazenou ou ela já estava no depósito? Então, entomologia forense de produtos armazenados. Entomologia forense urbana, também importantíssima, envolve litígios de ataque de pragas a residências, restaurantes. Então, por exemplo, quando tem uma árvore que foi atacada por insetos, essa árvore pode cair e atingir 3 carros. E aí, quem é que tem que pagar o conserto desses carros? Esses insetos, eles estavam nessa árvore por falta de cuidado? Será que eles já estavam há muito tempo? Né? Os moradores já haviam solicitado tratamento ou corte dessa árvore? Né? Então, tudo isso tem que ser analisado, analisando o ciclo de vida desses insetos. Né? E a entomologia forense, especificamente a entomologia forense criminal, que envolve diversos aspectos da entomologia nas investigações criminais. Então, a entomologia forense, ela tem várias áreas, então, litígios, né, variados, crimes variados, delitos variados podem ser resolvidos com o estudo dos insetos. Então, vamos lá. Aí, agora, a gente vai falar especificamente, então, da entomologia forense criminal. Primeiro, a gente tem que estabelecer o que é fauna cadavérica. Então, ó, a fauna relacionada aos cadáveres, ela envolve vários tipos de inseto. Por quê? Porque ela pode ser dividida em, assim, basicamente 4 categorias. Existem os insetos que se alimentam diretamente da carcaça, né? Então, diretamente da vítima, e utilizam essa carcaça, além de fonte de alimento, como sítio para colocar os ovos, local para colocar seus ovos. Existem os insetos da fauna cadavérica, que são parasitas e predadores. Então, eles podem estar ali se alimentando de outros insetos, certo? Predando ou parasitando outros insetos, adultos ou larvas. Existem os onívoros, que se alimentam tanto do corpo quanto da fauna associada. Então, eles se alimentam tanto da carcaça quanto de outros insetos que estão ali na carcaça. E existem os que são assim, a fauna cadavérica acidental, que são os insetos que estão ali por acaso. Então, o inseto estava ali, é o caso das aranhas, centopeias, por exemplo. A aranha estava ali, aí uma vítima morreu exatamente no ambiente em que essa aranha vivia. Então, ela não está ali por conta da carcaça, ela já estava, por exemplo. Então, ela se encontra no cadáver por acaso como extensão do seu habitat normal. Poderia ser um tronco, mas é uma carcaça em decomposição. Então, essas são as 4 categorias principais da fauna cadavérica. Então, eles podem se alimentar da carcaça, podem se alimentar da fauna associada. Tem alguns que se alimentam tanto da carcaça quanto da fauna associada e tem a fauna cadavérica acidental. Então, agora a gente começa uma parte mais prática. Então, vamos imaginar que nós trabalhamos com entomologia forense e a gente precisa saber como tratar o material entomológico. Então, eu quero saber como é que eu coleto, o que eu coleto, como fazer o transporte do material coletado, como criar esses organismos em laboratório e, por fim, a identificação. Então, a coleta de material entomológico em local de crime, ela envolve, né, vários tipos de instrumento. Então, os principais são rede de captura. Então, existem vários tipos de armadilha, dependendo do tipo de inseto que tem que ser capturado. E existem, né, os materiais auxiliares. Então, pinça, pincel, tubo com álcool, tubo com serragem, depende dos hábitos, né, daquele inseto e como ele tem que ser coletado. Então, se for um inseto mais frágil, por exemplo, não tem como pegar com a pinça, então vai pegar com um pincel. Se for um besouro que tem, lembra, a asa endurecida, o élitro, já dá para pegar com a pinça. Então, o tipo de material utilizado para coleta depende do quê? Do tipo de inseto, dos hábitos do inseto. Então, se é um inseto voador, né? Então, às vezes eu estou falando do adulto, né? Alado, voador. Não estou falando de larva, não estou falando de ovo. Então, eu vou utilizar uma rede. Se eu tiver
que coletar um estágio imaturo, aí a gente vai usar pincel, vai usar pinça, depende do tipo de inseto e do estágio de desenvolvimento desse inseto. Então, para a coleta de imaturos, importante frisar que tem que ser coletados imaturos tanto vivos quanto mortos. Então, se tiver larva, se tiver pupa morta, é importante também coletar, porque também pode agregar informação. Então, vivos e mortos. Os adultos, eles são mortos, né? Eles são abatidos para eles não continuarem se desenvolvendo, para a gente poder analisar em que nível de desenvolvimento ele estava quando ele foi coletado. Pupas, tanto eclodidas quanto não eclodidas. E isso aqui, gente, muito importante, pode cair uma questão sobre isso na sua prova. Além de coletar os espécimes, tanto adultos quanto imaturos, é importante coletar solo ao redor da carcaça. Então, entre 3 e 10 metros de solo tem que ser coletado ali de raio, né? Entre 3 e 10 metros de raio de solo. Tem muita informação importante. Tá? Então, coleta de imaturos, adultos e coleta de solo. Tá bom? É o tipo de material entomológico importante em local de crime. Qual é a metodologia de coleta? Então, ó, a temperatura, não falei para vocês que os insetos são pecilotérmicos, ou seja, não tem controle interno da temperatura, a temperatura do corpo varia de acordo com a temperatura do ambiente, e que a taxa de crescimento é influenciada pela temperatura. Então, a temperatura ela é importantíssima e ela tem que ser medida, certo? Então, medidores de temperatura e umidade devem ser utilizados. Deve ser feita a medição de temperatura. Lembra que eu mostrei para vocês a massa de ovos e as larvas? Então, tem que medir a temperatura da massa de larvas, tem que medir a temperatura da carcaça e tem que medir a temperatura do solo, certo? Então, é importantíssimo, é imprescindível medir a temperatura para poder estimar a taxa de crescimento dos insetos. Aí, aqui, vem 2 conceitos que podem ser cobrados de você. Conceito de grau-dia e de grau-hora. Grau-dia acumulado. O que é isso? Então, ó, é um método que relaciona os dados da evolução do desenvolvimento de espécies criadas em condições de laboratório com as condições reais, com as condições ambientais, certo? Então, ó, o grau-dia acumulado, né, ou grau-hora acumulado, vou explicar a diferença para vocês. A gente, como é que calcula? Então, é o seguinte. Então, relaciona os dados da evolução, a taxa de crescimento em laboratório com a taxa de crescimento real, no ambiente onde ele estava. Como é que faz esse cálculo? Então, presta atenção. Exemplo, que aí vai ficar bem claro. Se exemplares de uma determinada espécie, em estágio de pupa, tem o tempo de desenvolvimento total de 124 horas, então, ó, para eclodir o ovo, passar pelos estágios larvais, e aí pupa, né, pré-pupa, pupa e emergir o adulto, existe um tempo de desenvolvimento para cada espécie que varia um pouco de acordo com as condições ambientais, né? Então, ó, nesse exemplo aqui, aquela espécie em estágio de pupa tem o tempo total de desenvolvimento de 124 horas. Ela foi criada a 25 graus e o limiar mínimo era de 10 graus. Então, assim, abaixo de 10 graus não haveria desenvolvimento dessa espécie. Então, 124 horas foi o tempo total que demorou para se desenvolver a 25 graus Celsius e o limiar era de 10 graus. Então, abaixo de 10 graus não se desenvolvia. Qual é o grau-dia acumulado esperado para essa espécie? Então, como é que faz esse cálculo? Nossa, tem que decorar isso. Se cair, né, tem que decorar. Então, você vai pegar a temperatura de criação, qual é? 25 graus Celsius, foi dado aqui no exercício, ó, menos o limiar, que foi dado, limiar de 10 graus, vezes o tempo total de desenvolvimento. Então, nesse exemplo, 25 graus menos 10, que é o limiar, vezes o tempo total de desenvolvimento, de 124 horas. Então, aqui eu tenho o grau-hora acumulado, né? O grau-hora acumulado. Se eu quiser saber o grau-dia, eu vou dividir por 24, certo? Então, grau-hora
temperatura de criação menos o limiar, vezes o tempo total de desenvolvimento. Se eu quiser saber grau dia, divido por 24. Então, nesse caso, qual é o grau dia acumulado? Então, 77,5 graus Celsius. Então, pode ser cobrado e é um conceito que relaciona o quê? Os dados da evolução, né, dessa espécie em laboratório relacionando com as condições ambientais. Pode ser cobrado de você. A metodologia de coleta de material entomológico, olha só, é importante observar o quê? Então, agora vamos para aspectos práticos e aí a gente vai pincelando e depois você vai ler seu material com mais calma. É importante observar se há adultos recém-emergidos, certo? Então, o adulto emergido de onde, gente? Da pupa, lembra? Então, ovo, aí eclode ali a larva. Então, tem larva 1, 2 e 3 estágios larvais. Aí tem o pré-pupa, pupa e depois o adulto. Então, se há adultos recém-emergidos no local, por quê? Porque eles indicam que pelo menos uma geração já completou seu desenvolvimento. Então, se eu sei que aquela espécie demora 6 dias, por exemplo, depois eu vou te mostrar um exemplo prático, 6 dias para aquele ovo eclodir e sair um adulto. E eu tenho os adultos recém-emergidos, eu sei que aqueles ovos foram botados, né, por moscas e mosquitos naquela carcaça há pelo menos 6 dias. Então, é assim que a gente faz. Então, tá, e como é que eu vou saber se eu estou ali coletando que aquele adulto é recém-emergido? Eles têm aparência levemente prateada, comportamento rastejante e asas não infladas. Então, ele está meio esquisitão ali ainda, porque ele é recém-emergido, certo? O que mais? Importante observar se tem mancha de sangue provocada pela movimentação das moscas. Nossa, como é que eu vou diferenciar a mancha de sangue, né, pela movimentação da vítima da mancha de sangue pela movimentação das moscas? A direção é aleatória, então não tem relação necessariamente com o tipo de ferimento, com a posição do ferimento, né, a posição da vítima em relação. Então, às vezes, a vítima está perto, né, está em um cômodo, você vai encontrar a mancha em outro cômodo. E se essas manchas têm uma direção aleatória e formato de risco, podem ser manchas provocadas pela movimentação de moscas. E, caso o exame da cena do crime tenha sido feito durante a noite, presta atenção nisso, é aconselhável que o examinador volte durante o dia para localizar insetos adultos que podem estar escondidos ou repousando. Então, se são insetos de hábitos diurnos, e o exame foi feito à noite, pode ser que os insetos que estavam se alimentando daquela carcaça, eles estavam repousando. Então, se o exame é feito durante a noite, o que é muito comum, né, em locais de morte violenta, é importante que o examinador volte durante o dia. Então, pode cair uma historinha relacionada a isso aqui para você. Certo? Então, com isso, a gente encerra essa parte e no próximo a gente começa pela procura e coleta de imaturos. Então, como procurar e como coletar os imaturos.